Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa Conversa com um amigo aqui no ambiente do Clamor da Meia-Noite. Você sabe, toda terça-feira, às 23 horas, sempre muito bem acompanhado com o meu irmão Newton. Deus te abençoe, Newton, pela presença aqui na rádio. Graça e paz, pastor Luciano, muito obrigado por mais essa oportunidade, né? E agora nós vamos ter toda terça, às 23 horas, esse novo projeto, uma conversa com um amigo, a gente falando de vida e principalmente da palavra de Deus aberta na Bíblia. Essa bússola viva a todo momento, sabe? Como se fosse o jornal que amanhã ainda há por vir. Né? A palavra de Deus, ela nunca cai pelo chão. Está tão atualizada a palavra de Deus como o jornal de amanhã, das 7 horas da manhã, não é verdade? Legal, Newton, e essa é a proposta do nosso programa. Todo mundo que me conhece sabe da objetividade que eu tenho quando eu trago uma palavra, porque eu tanto ensino as pessoas a viverem a palavra no seu dia a dia, como tomo por base também esse ensinamento para a minha própria vida. Quando eu leio um trecho bíblico, quando a gente conversa aqui, eu entendo que é exatamente o que Deus quer que a gente pratique agora, né? Embora a Bíblia tenha sido escrita centenas de séculos atrás, por causa dessa atualidade das Escrituras Sagradas, a gente pode trazer os seus princípios espirituais para o nosso estilo de vida, para o nosso dia a dia, a fim de que seja promovido um bom viver entre nós. Bom, e aqui a gente, claro, né, vai expor chaves espirituais. Tomara que o ouvinte, também o telespectador, nós estamos com imagem também pelo YouTube, saia com aquela sensação: quem foi que contou a minha vida, o meu momento de vida, a minha história para esses dois cidadãos aí? Bom, o programa também é um programa que tem revelação, então não é à toa que você se conectou com a gente nesse momento. Deixa eu trazer o tema aqui para a gente, sempre tem um tema para a gente debater, né? E tentar linkar com os princípios espirituais da palavra de Deus. Pare de colocar vírgula onde Deus já colocou um ponto final. Eu quero explorar esse tema porque quando a gente inverte a ordem dos fatores, fica bem interessante também. Pare de colocar ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Esse tema é pertinente, Newton, porque a fim de nós alcançarmos os nossos objetivos, vivermos os nossos projetos de vida, a gente vai encontrar muitos obstáculos ao longo do trecho. E a gente sabe que nada vai ser fácil. E se você concordar, eu acho que você vai concordar comigo, que Deus não facilita para ninguém. Às vezes eu acho que para nós que cremos nele, as coisas são até um pouco mais complexas, difíceis, mas isso também carrega um propósito, que quando a gente alcançar o nosso objetivo, sabe aquela história que o troféu é levantado com muito mais prazer quando você percebe que você sentiu dor no trecho, né? Aquela vitória que foi sofrida, ela é muito mais valorizada. Então, nós temos também esse aspecto a observar. Mas para atingir o trecho, ou para atingir o objetivo, nós temos que percorrer o trecho. E às vezes, Newton, nós vamos encontrar, às vezes não, a gente vai encontrar, querendo ou não, muitos obstáculos. É o momento em que as pessoas menos maduras, menos confiantes em Deus, entendem que aquele é um ponto final, quando na verdade é uma vírgula. Tropeçou, caiu, enfrentou aí um obstáculo às vezes duro, severo, não é para parar, é apenas uma vírgula, é para você aprender naquele obstáculo e continuar rumando ao seu objetivo, que às vezes, na maioria delas, é muito legítimo, é um objetivo que Deus está dizendo assim, está fazendo um joia para você. E muitas vezes, né, pastor, a gente passamos por momentos difíceis na vida, né? E a gente fala: Deus, por que comigo? E Deus fala: porque eu quero te lapidar, eu quero te ajudar. Então você vai passar por alguns processos na vida para que no futuro você veja que aquela palavra de Deus, ela se cumpriu e no final você vai dar glória e vai passar aquilo como
um objetivo. Foi um ensino, né? Foi Teve um ensino, um propósito. Né? Teve aquilo. um propósito, né? É que nem o senhor fala, eu já vi o senhor comentando, que o senhor gosta de Fórmula 1. O senhor assistia quando era o Ayrton Senna, Sim. porque era uma pessoa que ele trazia e incentivava todos nós brasileiros a torcer. Sim. Pelo, a persistir, porque persistir. ele era uma figura de persistência. Não é verdade? Um grande homem. Então, e ele tinha luta, ele tinha a batalha, porque ele sempre tinha como de objetivo alcançar o primeiro lugar. Verdade. E foi importante o senhor falar desse esporte, que de fato eu gostei muito mais no passado, no tempo do Ayrton Senna, que é legal a gente gostar de um esporte onde o Brasil, né, acaba também... Aos domingos fazia como incentivo as pessoas acordar domingo de manhã para... Sim. Era algo além do esporte, era assim uma lição para nós brasileiros em termos realmente de lutar para alcançar os seus objetivos. Mas foi muito legal o senhor falar da Fórmula 1, porque a gente tem que entender, Newton, que a fim de nós atingirmos o nosso objetivo, a gente vai ter que fazer algumas paradas na vida. O pit stop, que inclusive é uma realidade na Fórmula 1, né? As pessoas estão ali a todo vapor, né? O velocímetro está colando lá no 300, 350, mas chega um momento na corrida que, se não parar, se arrebenta. E se arrebenta por causa dos pneus, né? Então, como é um esporte de alta performance, às vezes o asfalto está tão quente ali, ou de repente tem que trocar os pneus porque o solo está molhado por causa da chuva, tem que parar. Na vida, Newton, é assim também. A fim de nós alcançarmos o lugar mais alto do pódio, serão necessárias muitas paradas. Paradas para nós fazermos análise do trecho, fazer autoanálise. Será que nós estamos fazendo o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feito? Será que nós não estamos buscando algo legítimo, mas nos valendo, por exemplo, de armas que são inúteis? Quantas pessoas, Newton, para alcançar seus objetivos, se tornaram pessoas impulsivas, que falam tudo sem pensar, que não tem filtro quando falam alguma coisa? Tem até gente que diz assim, olha, eu falo mesmo tudo o que eu penso. Espera aí, você está magoando as pessoas ao dizer tudo o que você pensa. Nem tudo que a gente pensa a gente pode dizer. A gente tem que fazer alguns filtros. Mas esse é só um detalhe dentro daquilo que nós estamos falando. Mas essas paradas são necessárias para saber, Newton, primeiro, se a gente não está correndo em vão. E segundo, para ver se a gente não está machucando ninguém enquanto alcança o nosso objetivo. Isso é verdade, pastor. É igual no meu caso, eu gosto muito de futebol. Certo. E no futebol tem os dois tempos, né? 45, 45? Tem 45 e 45. No intervalo. No meio, o que tem? Tem intervalo. Tem intervalo para que a gente faça uma reflexão do que está acontecendo ali, para ver se de repente o time está perdendo, a gente faz uma mudança tática, técnica, troca um jogador e a gente possa ter essa reflexão da gente não parar e sim ter só uma vírgula. Então, essas reflexões são muito importantes na nossa vida. É como na vida de um casal, é como na vida de uns jovens que estão começando a namorar também. Então, tudo são reflexões que a gente muitas vezes temos que tirar como ponto e como vírgula. Exato, exatamente. É igual, tem uma tese muito boa que eu também gosto, que é a da carroça e do cavalo. Certo. A gente nunca coloca a carroça na frente dos cavalos, pastor. Será que vai dar certo? Não é carroça que puxa cavalo. O senhor entendeu? Mas é cavalo que puxa a carroça. Então, é uma ótima reflexão. Sim. Então, não adianta. Deus não quer que a gente se antecipe às coisas dele. Certo. Ele quer que a gente tenha o tempo que tem que ter. Exato. De maturação, a fim de que a gente possa ser amadurecido. Porque se fosse tudo no nosso tempo, Newton, nós nem precisaríamos tanto de Deus assim. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai errando e a gente vai percebendo no processo de maturidade o quanto, independente da maturidade que a gente atinge, o quanto ainda nós somos dependentes de Deus. Aliás, quando somos imaturos, entendemos que podemos
de repente alcançar com as nossas próprias pernas, nos valer das nossas próprias habilidades. A maturidade que às vezes, ela é conquistada no tempo da dor, nos mostra cada dia mais que cada dia mais nós dependemos de Deus para tudo. O senhor disse uma coisa importante, que entre um período e outro, entre os 45 do primeiro e os 45 do segundo, bem ali no meio, tem um intervalo. E o senhor usou uma expressão que eu achei fantástica, né? Peraí, por que o time está perdendo? Então, se faz essa análise, tem ali a figura do técnico, né? Peraí, o meu time está perdendo porque nós estamos jogando errado. Peraí, ao invés de eu priorizar esse jogador, será que ele está bem lá? Peraí, eu tenho que mexer aqui, é na defesa, é no meio de campo. Então, essa análise tática, técnica, é exatamente algo a ser feito nesses pit stops, nessas paradas que nós temos que fazer. E o problema é que às vezes a gente não faz, porque essa guerra para conquistar, para sempre ter mais do que o outro, acaba nos atrapalhando de maneira que a gente não consegue enxergar se a gente está militando para alcançar o prêmio de maneira legítima. Às vezes a gente está fazendo isso passando por cima de outras pessoas, Newton, e não pode. Olha, o prêmio está lá, corra atrás dele. Eu até creio sim que o lugar mais alto do pódio é para você, mas não faça isso magoando as pessoas, passando às vezes por cima da sua família, machucando o outro, né? Prejudicando pessoas no ambiente de trabalho. A gente tem que buscar entender, buscar esse entendimento para compreender que as paradas são necessárias justamente para que a gente possa fazer tais avaliações. Eu ia inclusive falar algo sobre isso, pastor. Muitas vezes a gente não deixa a desejar com as pessoas pelas nossas próprias falhas, que a gente às vezes quer pisar, a gente quer fazer tudo precipitado e a gente quer passar por cima das coisas, antecipar o que Deus está falando para a gente. Calma, calma. Luciano, calma, Luciano. Eu não estou falando para você, Luciano, calma. E às vezes a gente não quer transformar aquilo tudo muito rápido, a gente não quer tudo para ontem. Sim, exatamente isso. Se você perceber, Newton, biologicamente falando, nós fomos idealizados, nós viemos a esse mundo exatamente para, querendo ou não, viver as etapas. Então você vê que nós chegamos nesse mundo pequenininhos, né? Bebês, às vezes com 3 quilos, 3 quilos e 500 gramas. Às vezes tem gente que nasceu de um parto que foi prematuro, às vezes está com 2 quilos. Veja que nós não chegamos prontos, né? Nós vamos aprender tudo na nossa vida. E você vai perceber que quando a gente chegar ali ainda, estivermos ainda na fase de criança, nós vamos para a primeira série, ensino fundamental, né? Segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, aí depois vem o ensino médio, aí depois vem a faculdade. Percebe que existe uma lógica sequencial? Isso nos mostra que o processo de amadurecimento respeita demais todas as etapas de vida. Quando o contrário acontece, né, a gente quer pular as etapas, é aí que a gente machuca, é aí que a gente se arrebenta e às vezes traz aqueles questionamentos absurdos, colocando a culpa dos nossos fracassos em Deus, Newton. Eu vejo o senhor muitas vezes falar que é muito importante a gente estudar. O senhor, eu tenho uma convivência com o senhor, praticamente em particular, o senhor falou que se formou por esses tempos. Mas o senhor, para buscar esse objetivo que o senhor sempre procurou, hoje de estar formado, o senhor já foi lá atrás ou o senhor começou um novo projeto? Na verdade, Newton, eu perdi muito tempo na minha vida, mas sempre cresci com aquela ideia de que nunca é tarde, né? Nunca é tarde, principalmente para a gente voltar a estudar. Eu conquistei uma formação universitária próxima dos meus 50 anos. Né? Essa formação foi bem próxima de 50 anos. Eu acho que chega um momento na nossa vida em que, nesses pit stops que nós vamos fazer, a gente tem que fazer a análise. Espera aí, onde é que eu estou? Onde é que eu poderia estar? Olhar para trás não resolve muita coisa, a não ser que você traga do passado lições que te motivam
para você viver o seu presente, para você conseguir enxergar o seu futuro. Então, quando eu percebi que eu perdi muito tempo e nessas paradas que a gente dá, eu pensei, peraí, eu só não estudo se eu não quiser. Eu só não me formo se eu não quiser. Houve um tempo na nossa vida, nós que temos hoje próximos de 50 anos, que você tinha que escolher entre estudar e trabalhar. Eu vivi essa época, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ajudar minha mãe foi abandonada pelo meu pai. E além disso, a faculdade na época era muito caro. Então, ou você estudava, ou você era filhinho de papai, era bancado pelos seus pais e ali você concluía, se desenvolvia nos seus estudos, ou você tinha que trabalhar. O meu caso é que eu tinha que trabalhar, mas também dei muita cabeçada na vida. Então, quando eu cheguei por volta dos meus 42, 43 anos de idade, eu falei, puxa vida, eu perdi muito tempo, mas eu estou com vida. Eu estou com um coração batendo dentro do peito. Quer saber de uma coisa? A primeira coisa, nós fizemos uma reunião em casa, na verdade, né? Olha, o futuro só pode ser mudado com estudo, com a bênção de Deus, é verdade, mas com estudo, com você se qualificando, porque eu creio muito na bênção de Deus, mas eu creio nas oportunidades, que você precisa estar preparado para as oportunidades. Então, com 42 anos eu fui para a academia, eu fui para a universidade e hoje eu me formei, mas começou com a minha filha. A minha filha se formou biomédica depois dessa reunião que a gente fez em casa. Logo na sequência, a minha esposa também se matriculou na faculdade, se formou em psicologia. E enquanto ela estava estudando, eu falei, eu também preciso estudar. A minha filha do meio está se formando, daqui a pouquinho advogada também. E a gente estabeleceu um plano lá atrás, nesse pit stop de vida que a gente tem que fazer para alcançar os nossos objetivos. Então, na verdade, foi uma conversa, que Sim. aquela conversa trouxe uma reflexão. Sim. E o senhor, tirando tudo isso, viu que não era um ponto final. Não. O senhor achou que tinham reticências. Sim. E a vida continuaria. Exato. Hoje em dia, a gente nunca é tarde para a gente estudar, Sim. para a gente pensar, refletir, e até mesmo você que está nos ouvindo aqui e tenha o anseio em Deus, você buscando, você tendo objetividade na sua vida. Sim. Olha só que exemplo, que é o do pastor Luciano. Obrigado. Isso é um exemplo. A gente nunca é tarde para a gente conquistar os nossos objetivos. Sim. Então, Deus nunca vai deixar você dar um ponto final quando você tem objetivos de construir algo para sua família. Pastor, relacionamento de família entre homem e mulher, Sim. e entre jovens também. Vamos falar Tem disso? como a gente poder dar um ponto sobre isso? Legal, é bom que a gente fale da família, porque talvez seja uma das demandas mais importantes hoje. Tem gente hoje, Newton, que não consegue se firmar em Deus porque está com a vida sentimental arrebentada. Então, é importante que a gente cuide da família, da formação da nossa família, para que a gente possa primeiro ser exemplo, espelho, para os nossos filhos, para que eles não cresçam problemáticos, como muitas vezes nós crescemos, e eles reproduzam comportamentos que pais não saudáveis estão reproduzindo nesse momento. É importante que a gente diga que existe sim ponto final e vírgula em vida sentimental. Deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante. Se você casou, eu quero insistir com você, não é hora de pôr ponto final. Porque quando você casou, você assumiu uma responsabilidade. Você fez seus votos de casamento. Deus odeia o divórcio. Lembra que você disse na saúde, mas também na doença? Lembra que você falou na prosperidade, mas também na pobreza? Quer dizer, hoje existe um alto índice de divórcios no Brasil e no mundo, por um motivo que é escandaloso, de tão fútil que é a incompatibilidade de gênios. Eu vou me separar porque eu não me identifiquei com aquela pessoa. Então, peraí, não se separa porque você não se identificou, mas você, em Deus, busca a solução para conseguir se entender com o seu cônjuge. É isso que nós, pastores, cristãos, protestantes, pregamos, a unidade da família. Encontrou problema na família, meu amigo, minha amiga, estufa o peito aí. Vá buscar ajuda com o pastor, vá buscar ajuda na palavra de Deus, não separa não.
que hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma grande futilidade no casamento. Não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Não deu certo, separa. Não, pessoal, você que está pensando em se separar, não faça isso. Procura o pastor Luciano, aqui é a nossa igreja CBVA, ela dá palestras para casais, Amém. Ela incentiva casais a não fazer a separação, porque Deus não quer a sua família destruída. Sim. Deus quer que a sua família ela fique unida, abençoada. Sim. Então, esse é mais um conselho aqui nessa conversa que a gente está tendo como amigo. Legal. Ó, tem algumas raras exceções que a gente precisa dizer, porque também existem relacionamentos tão tóxicos entre casados em que a mulher apanha do esposo. Eu não aconselho vírgula aí, eu aconselho ponto final, porque estatisticamente falando, o feminicídio hoje é uma realidade e a gente observa que quem está batendo hoje está batendo mais amanhã, depois da manhã está batendo muito mais, até que mate ali a companheira, né? Então, cuidado. Essa questão de apanhar fisicamente, de sofrer muito psicologicamente também, é uma situação que talvez te leve para o buraco. As mulheres hoje, pastor, elas têm esse medo de dar esse ponto final por causa dos filhos, por causa do financeiro. Antigamente a gente podia levar muito isso em consideração, Newton, porque havia um tempo em que a mulher ela se submetia a todo tipo de maus tratos dentro do relacionamento, porque ela era uma refém financeiramente falando. Só que hoje a realidade é completamente diferente, né? E eu vejo que é uma realidade muito melhor, em que as mulheres conquistaram o seu espaço no mercado de trabalho. Então hoje você não pode estar submetida a um homem que bate em você porque ele coloca comida na sua boca. Minha filha, sai à luta. Tenho aqui um grande exemplo, a minha mãe. Minha mãe não apanhava, não, mas ela, quando foi abandonada pelo meu pai, ela saiu à luta. E ela se mostrou uma grande leoa, que nunca nos deixou sequer um dia passar necessidades. E meu pai nunca ajudou, não, entendeu? Então, a mulher tem a sua força de trabalho, a mulher tem a sua garra, a sua capacidade super ampla, então ela tem condições de não se submeter. Até um tempo atrás era dessa maneira, até 50, 60 anos atrás. Nós vivemos um momento diferente na história. Agora, Newton, em termos de casamento, via de regra geral, não coloque ponto final. Coloca lá uma vírgula, Deus vai te abençoar. Se você buscar ajuda, então você tem que buscar ajuda, porque senão realmente você também não colabora, você não coopera. Agora, a gente pode observar pontos finais em relacionamento. Eu queria aqui até dar um conselho. Se você está sofrendo na mão do seu namorado, da sua namorada, ei, rapaz, você que não pode ir aonde você quer porque a tua namorada não deixa, e vice-versa, né? Tem namorados aqui que vestem as suas namoradas. Espera aí, poxa, cada um tem a sua vida. Eu visto aquilo que eu quiser, eu como aquilo que eu quiser, eu frequento o lugar que eu quiser. E entendo, Newton, que o namoro, diferente do casamento, é um tempo que Deus te dá para você ver o que você quer para a sua vida. Então, a gente tem que observar no momento de namoro, com quem é que a gente vai conviver pelo resto da vida. Se a pessoa hoje está apanhando e ela está achando que o namorado, mais tarde o marido dela vai mudar, ela corre um grande risco de virar estatística. Momento de namoro, se você está sofrendo tudo isso dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, meu amigo, minha amiga, é ponto final. Não fica arriscando vírgula e prolongando o seu sofrimento. Então, para casamento, vírgula, vamos lutar, isso aí não é o final, não. Deus vai restaurar, vai abençoar. Namoro e até mesmo noivado, se você está sofrendo na mão dessa pessoa, sai daí, porque senão você vai sofrer pelo resto da sua vida. Aí sim é ponto final. Essa é mais uma reflexão aqui do pastor Luciano nessa conversa comigo. E vamos mais algum tema, né, pastor? Vamos. Na Bíblia Sagrada, Newton, nós estávamos conversando antes aqui de começarmos, antes de ligarmos microfones e câmeras, o senhor comentava a respeito do profeta Elias. Grande homem de Deus, grandes vitórias na vida, poucas informações nós temos acerca da sua origem, mas ele também quis colocar ponto final
no momento em que era apenas para colocar vírgula. Agora, eu quero aqui trazer nessa análise algo que é muito importante para refletirmos no dia de hoje. Se Elias era Elias, um homem que tinha uma intimidade com Deus, que manipulava os elementos. Ele falava assim, ó, não vai chover, e não chovia. Ele invocava fogo do céu, não apenas no topo do Carmelo, quando ali existe uma grande humilhação para os profetas de Baal e de Azera, mas ele também, quando perseguido pelo inimigo, por 2 ou 3 vezes, ele liquidou com exércitos pequenos de 50 homens que vinham para prender. Então ele tinha poder até sobre os elementos naturais. Mas houve um momento na sua vida, quando ele desce vitorioso do Carmelo, quando todos os profetas são humilhados e mortos, que a mulher de Acabe, Jezabel, lhe faz uma ameaça. Amanhã, nesse mesmo horário, a tua cabeça, não sei o que, e ele fica com medo. Ele vai caminhando ali perto de uma depressão, ou já com uma depressão, estava muito cansado. Eu posso respeitar a canseira que ele estava vivendo, muitos problemas para enfrentar. Ele era uma grande autoridade espiritual, e nós sabemos, meu amigo, que todos nós somos passíveis de ficar cansados, mesmo sendo muito usados na mão de Deus. E Deus entendia tudo isso. Ele vai caminhando e ele chega a uma caverna, e ele acha que a caverna, dali ele não sai mais. Ele está colocando um ponto final na sua história, quando Deus surge numa brisa, explicando rapidamente aqui os vários versículos que falam a respeito desse texto, dessa história. Deus surge para ele dizendo, não é ponto final. Ele providencia comida para o profeta e fala, come, levanta, porque aqui não encerra não, você vai ainda fazer algumas coisas. Estava perto do fim, mas ele já estava colocando ponto final, quando Deus, na verdade, apenas riscou uma vírgula, Newton. Elias, na verdade, pastor, ele pediu a morte para Deus, né? Exatamente. Ele Tamanho falou, foi o Deus, desespero dele, né? Deus, eu estou tão desesperado, eu estou tão aflito, eu estou angustiado, eu estou com depressão. Várias coisas já tinha naquela época. Sim. Imagina os dias de hoje. Verdade. Aí ele falou para Deus que ele queria morrer. Deus falou, não, vamos colocar uma vírgula. Não é o caso, Elias, calma. Não está na hora. É igual você, ouvinte, que está passando por depressão, por uma angústia, por uma falta de emprego, seu casamento não está indo bem. Deus está falando para você agora, nesse exato momento, pastor Luciano. Calma. Reflita Exato. mais um pouco. Não Faz é hora. uma parada, Mas ouve a voz de Deus. a gente vai simplesmente fazer uma vírgula, vou te dar o que comer, o que beber, e você vai ver que aquela tempestade, aquele tempo, ele vai passar. Sim, sim. E você vai ver que as palavras da Bíblia, elas vão se cumprir na sua vida. Exatamente. Eu me pus a pensar em algumas vezes a respeito do suicídio. Nós estamos falando de Elias, ele no mínimo tentou ou pensou nisso. E se a maioria das pessoas que consumaram o suicídio, pudessem ter uma segunda oportunidade, não teriam feito. Foi no momento de desespero. Foi no momento em que elas colocaram um ponto final, quando na verdade eram apenas para arriscar uma vírgula, Newton. Porque momento na vida ruim todo mundo tem. Mas se a gente for fazer bobagem nos momentos difíceis, a gente não dura um mês na Terra, cara. Na vida, Deus falou que nós teríamos aflições. Exato, exatamente. Passamos por lutas, sim, por sim. tempestades, mas a gente tem que sempre focar que o amanhã será diferente. Exato, essa a gente tem que lutar, né? a gente tem que persistir muitas vezes Sim, também, né, sim, pastor Luciano? sim. Não se abater. Sim, Na sim. primeira ocasião a gente se abater. Não Se a pode. gente se jogar Sim. de uma ribanceira, não dá certo. Embora eu respeito, todos nós aqui respeitamos, pessoas que não estão sabendo sair do buraco. A gente sabe, Newton, que a depressão ela tem, às vezes, implicações biológicas, né, hereditárias, inclusive, e muitas vezes, na grande maioria das vezes, amplamente e tão somente espirituais. Então, a nossa solidariedade a essas pessoas, mas nós temos que dizer a ela, esse programa é um programa de revelação, é um programa que busca levar alívio e alento espiritual às pessoas. Vai passar, você vai sair dessa escuridão. Não cometa, não, essa bobagem. Fique com os exemplos bíblicos, que a luz de Deus raie sobre a sua história. No caso de Elias, ele estava colocando um ponto final
onde tinha que riscar vírgula, ok? Agora, se a gente pegar Davi, ele estava colocando vírgula onde era para pingar um ponto final. Olha só que interessante. 1 Samuel capítulo 16, ele já está ungido rei, ele é o próximo rei de Israel, mas de certa maneira ele está intercedendo por Saul, o rei rebelde. Aquele rei era muito esquisito, não ouvia ninguém, não celebrava nem as conquistas do seu exército. E veja que Davi, tão submisso à autoridade, eu tenho que admirar isso em Davi, tão submisso à autoridade, ele tem que ouvir uma frase de Deus que traz um impacto a todos nós quando nós temos pena de algumas pessoas. Ele diz assim para Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, em um daqueles versículos: até quando você vai ter pena de Saul, se eu, o Senhor, já o rejeitei como rei? Grande problema das nossas vidas, a gente não quer colocar ponto final em algumas histórias que só trazem sofrimento para nós, Newton, porque a gente tem pena, né? É esse relacionamento super abusivo a nível de namoro, que tem lá um monte de coisa ruim, mas a pessoa está com pena do namorado, está com pena da namorada, está com pena da família da noiva, com a família do noivo, e continua aquele relacionamento que vai trazer implicações muito sérias, porque era para ter posto ponto final e a pessoa vai riscando vírgula o tempo todo. Então veja que Davi, já ungido, estava muito próximo de ascender ao trono, mas estava ali praticamente intercedendo por Saul, falando bem toda hora de Saul para Deus, e Deus meio que ali perde a paciência e diz assim: até quando? Pera, acabou, eu já coloquei ponto final, por isso que você está sofrendo, por isso que você sofre essa perseguição no deserto, toda hora você tem que fugir, sem justa razão para isso, e você ainda está querendo que eu risque uma vírgula. Então, ô Newton, nós temos que tomar muito cuidado, não podemos nos mover tão somente pelos nossos sentimentos. Existem alguns nichos que Deus quer que nós nos afastemos. Deus é o Deus da família, concorda? Ele não quer a separação da família, mas um dia ele disse para Abrão, que seria conhecido mais adiante como Abraão: sai da sua casa, sai do meio da sua parentela. Não te causa uma certa estranheza Deus dizendo: abandona a tua família? Existem alguns momentos, algumas situações bem específicas, e Abraão era alguém que participava dessa questão bem objetiva, que ele não iria crescer em meio a uma família idólatra. Ele não tinha espaço para crescer naquele território. Às vezes nós temos que deixar até a casa onde a gente mora, porque está tão contaminado aquele ambiente. A vizinhança é uma vizinhança tão negativa. Eu digo para você que eu prosperei muito na minha vida quando eu mudei de imóvel, Newton. Então eu creio muito nessa questão de território. Só para você entender, eu gostava daquele lugar. Peraí, mas para de ficar riscando vírgula onde você não vai crescer. Você não vai crescer naquele lugar. No mínimo você volta lá para evangelizar, para jogar luz no meio das trevas. Mas você tem que sair dali. Hoje eu estou num lugar onde eu amo tanto, é na frente da igreja, aqui na frente do estúdio, e eu creio assim que a gente já prosperou muito nesses lugares. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar colocando vírgula onde já tinha que ter posto ponto final. Por isso que a gente fica sofrendo e sofrendo. Às vezes é a pessoa dentro do ambiente daquela empresa, não cresce ali, já não ganha bem, não é valorizado, é uma pessoa que está ali perdendo convivência com a família, não está tendo nenhuma vantagem, está se contaminando, está perdendo a salvação naquele lugar, mas está ali toda hora riscando uma vírgula, quando na verdade põe um ponto final. Se a tua vida está nas mãos de Deus, é Ele quem vai abrir uma porta maior e melhor para você. Isso é com certeza, pastor. Muitas vezes a gente mesmo procuramos o mal para a gente. De vez da gente abençoar aquilo que Deus nos propõe, a gente fica resmungando e muitas vezes querendo antecipar o que Deus falou, ainda que não está no tempo. Sim. Aí a gente fica falando: Deus, mas por que o Senhor está ajudando aquele e não me ajuda? Por Deus, por que o Senhor faz isso e não faz aquilo outro? A gente não cobra muitas vezes Deus e a gente esquece de nós mesmos fazer as coisas, pastor Luciano. É claro, a gente sempre vai buscar uma justificativa
para os nossos fracassos, para a nossa falta de observação à palavra de Deus. Essa é que é a grande realidade. Por que o outro está prosperando e às vezes a gente não? Porque o outro está fazendo as coisas certas. Parece que não. Só que aquela pessoa está obedecendo à voz de Deus. Nem sempre a voz de Deus trará um ambiente de lógica. Às vezes, a gente tem que entender que Deus vai nos pedir coisas malucas, loucas, mas se nós tivermos coragem para realizar aquilo que Deus está pedindo, ora, Deus demorou para dar um filho na ótica de Abraão para ele, certo? Poxa, tem uma hora que na Bíblia Sagrada Deus chama Abraão para fora da tenda, Abraão está chateado, peraí, o meu herdeiro vai ser o filho, ou vai ser o próprio Eliezer, que era um mordomo e tal. Deus tira ele para fora da tenda e diz assim, peraí, quem foi que te prometeu? Né? Eu te prometi, mordomo, você é o seu mordomo que vai... Não foi isso que eu te prometi, olhe para o céu. Eu sou o teu Deus, né? Eu sou o teu Deus, olhe para o céu, veja as estrelas, assim será a sua descendência. Então, às vezes, Newton, nós temos uma dificuldade para acreditar, para discernir o nosso presente e o nosso futuro com Deus. Então, nós temos que compreender, e o programa Conversa com Amigo traz essa reflexão, de que nós temos tudo para crescer. Então, o outro, não olha para a vida do outro, a não ser se for como um exemplo, tá sendo bem sucedido, está obedecendo a voz de Deus. Olhe para você, culpe-se nessas reflexões que nós temos que fazer, nesses pit stops. Eu, como marido, tenho que dizer, será que eu estou sendo o marido que a minha esposa gostaria de ter? Será que eu estou sendo o pastor que a ovelhinha tanto está precisando? Será que eu estou sendo o profissional que, às vezes, não é o ambiente da empresa? Às vezes é o comportamento de ingratidão da pessoa. Deus foi lá, abriu a porta para ela. Ela fica 1, 2 meses feliz lá, trabalhando direitinho. Daqui a pouquinho, alguma coisa vira na cabeça dela, ela começa a dar mau testemunho. Daqui a pouco ela perde o emprego dela. E não é que Deus está abrindo um novo ciclo. Na verdade, Deus vai permitir que você aprenda, porque você não deu valor onde Ele te colocou. Tem muito isso também. Então, a moeda tem duas faces. A gente poderia aqui ficar falando dessas duas faces aqui a noite toda. Mas o fato, Newton, é que eu tenho que olhar para a minha vida, olhar para a palavra de Deus, fazer as análises que precisam ser feitas, olhar para as Escrituras Sagradas e se submeter a Deus. Se o outro está fazendo, está dando certo, é porque ele está fazendo alguma coisa certa. Veja que se nós ganhamos o nosso dinheiro honestamente, se nós prosperamos honestamente, é porque nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito para alcançar esse resultado desejável. Então, toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, é para que Deus Ele nos dê discernimento. Sim. E que a gente busque não só ter vírgulas, mas muitas vezes um ponto final. Exato. Às vezes no sofrimento, sem pena nem dó, angústia, isso. A gente tem que passar por provas. Sim. E a gente tem que, muitas vezes, ser aprovados mesmo por Deus. Sim. Deus faz as coisas mesmo para provar a gente, pastor. Exato. Muitas vezes, porque a gente não quer obedecer. Sim. A gente muitas vezes quer fazer por nosso próprio impulso. Sim. E nem sempre o nosso impulso é o que é correto. Exato. Aos nossos olhos. Exatamente. Mas não é aos olhos de Deus. Sim. O porquê da dor me ocorre aqui com a tua fala. Por que a gente aprende com a dor? Porque isso é um presente de Deus. Porque se Deus tão somente nos olhasse como objetos descartáveis, Ele nos descartaria. Não obedeceu, eu jogo fora. Só que Ele não nos descarta até quando nós erramos. Nós não somos descartáveis para Deus. Por que a gente aprende com o processo da dor? Porque Ele está insistindo na gente. Porque se Ele não insistisse, não deu certo, Ele joga fora. Veja que então Ele prefere que aprendamos com a dor do que se livrar da gente. E infelizmente, cá entre nós, você que está nos ouvindo, nos vendo, você não tem aprendido tanta coisa com dor? Aquela tal história, né? Às vezes o elogio, Newton, não ajuda muito, mas a crítica te faz crescer. Então, fazendo uma analogia com a dor, eu prefiro, às vezes, entender que é melhor avançar, ainda que com dor, do que paralisar e ficar ali sem aprender absolutamente nada. Newton, a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Vamos para as considerações finais? Ou o senhor tem mais munição aí?
Pastor, eu queria deixar Vamos uma lá. frase que, desde que eu vim para CBVA, aqui para a igreja, eu sempre tirei como uma lição e tenho como reflexão mesmo. Toda semana eu gosto de ouvir e ver essas 3 letras, essas 3 palavras que são para mim um ensinamento de tudo que a gente teve aqui como comportamento. Sim. Que decisões decidem os destinos, os bons e os ruins. E a gente, essa reflexão, ela vai ficar para todos os nossos ouvintes, para que a gente tire as conclusões e não coloque ponto aonde é vírgula. E nem onde seja vírgula, coloque um ponto final. Essa conversa, ela vai ser de útil para muitas pessoas. A gente ainda vai ver muitos testemunhos, pastor Luciano, Glória a Deus por sobre isso. essa palavra, sobre essa Eu reflexão creio. desses 40 É minutos profético. aqui. E você, ouvinte, que queira fazer sua reflexão, falar com o pastor Luciano, comigo mesmo, é só nos procurar. Fácil. Deixe sua mensagem aqui, Verdade. deixe sua conclusão. Sim. Fale E é isso conosco. mesmo. Quem está nos acompanhando com imagens está vendo aqui que o Newton está com essa camiseta, né? Com a famosa frase aqui que ele gosta: decisões decidem destinos. Bom, e se as decisões têm esse poder, que nós tenhamos, portanto, discernimento para saber quando é ponto final e quando é vírgula. Sabe por quê? Porque essa caneta Deus coloca na tua mão. Não é nem Ele que coloca o ponto final, não é nem Ele que coloca a vírgula, mas é você mesmo com seu livre arbítrio. Tomara que a gente possa aprender com os próprios erros e com os erros de outras pessoas a compreender melhor acerca das coisas espirituais. Newton, que alegria, que papo gostoso. Tenho certeza também, assim como o senhor tem, que coisas maiores surgirão a partir dessa conversa. Muito obrigado mais uma vez, está na presença do Senhor e de todas nossas plataformas digitais. Pastor Amém. Luciano. Sou eu quem agradece. Vamos para aquela frase final bonita? Bom, eu sempre digo por aqui e jamais me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é A rádio que se importa com você. Até mais, pessoal. Deus abençoe. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.